Alô, alô, alô. Senhores e senhoras passageiros, por favor, ocupem seus lugares e aproveitem a viagem. Tem lugar aqui na frente para os que estão chegando. Esses que estão entrando aqui, por favor, ó, que tem vários lugares aqui desse lado. Então, gente, boa noite. Gente, boa noite, pessoas. Bem-vindos à terceira noite da 16ª Semana da Imagem na Comunicação. Um evento que começou há muito tempo atrás, começou no curso de graduação, com os professores de graduação, e hoje é um evento do programa de pós-graduação, promovido e realizado pelo grupo de pesquisa Audiovisualidades e Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design, que, aliás, é um dos temas desta semana deste ano. Bom dia, Marcelo. Não, boa noite, tudo bem? É um prazer recebê-los, então. Eu quero agradecer bastante aos alunos que vieram, aos professores que estão presentes, com ou sem seus alunos. Quero agradecer muito ao apoio que nós tivemos da GEXCOM, no apoio não livre, mas condicionado, mas também bastante amoroso, afetivo e generoso dos alunos do grupo de pesquisa. E quero, daqui a pouco, agradecer mais especificamente a nossa palestrante de hoje. Nós estamos então, no terceiro dia, vai amanhã mais um dia, e estão todos convidados para voltarem amanhã para assistir a palestra na verdade vai ser uma como se chama, Sônia? O que eles vão fazer? Uma performance? É um mistério, nós não sabemos ainda bem como é que vai ser, mas eu sei que... Como é que é? Design e imagens interativas. É o tema, mas é uma performance, não é? Mais ou menos, diz a Sônia. Então, quem quiser saber o que é, eu também quero saber, eu vou ter que vir amanhã para entender. São dois artistas da Escola de Artes, mesmo artistas plásticos, né? E deixa eu ver o que eu tenho que dizer mais aqui. Eu tenho que dizer assim que, ao final, os que ficarem até o final, os que estiverem interessados, poderão candidatar-se a receber livros do grupo de pesquisa, que serão distribuídos graciosamente, gratuitamente, fortuitamente para os interessados. Tem alguma coisa ainda? Sim, tem uma hashtag aqui, essas coisas que eu não sei dizer, tem uma hashtag Semana da Imagem Tudo Junto, esse é uma hashtag, né, para quem quiser entrar online, acompanhar, está sendo transmitido por streaming, no Facebook. Todo mundo quiser postar fotos, mandar mensagens, perguntas, comentários, isso, pode usar essa hashtag. Então, essa hashtag. Os meus ex-alunos que estão aqui presentes, não estão por minha causa, estão por outras causas, sejam bem-vindos, espero que a gente possa depois trocar figurinha. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês, com muito prazer, estamos recebendo aqui pela primeira vez a professora Gabriela Reinaldo. Ela é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, é professora do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, onde ela é professora na graduação e no mestrado em Comunicação, e onde também coordena o IMAGO, que é a sigla, né, o nome fantasia, apelido do Laboratório de Estudos de Estética e Imagem, que abriga, entre outros projetos de pesquisa, os projetos Tradução
intersemiótica, a relação palavra e imagem, e o outro projeto é As Faces do Rosto. A professora Gabriela realizou o doutorado sanduíche na Universidade de Paris e estágio pós-doutoral no Departamento de História da Arte da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, onde investigou as representações do Brasil feitas por artistas cientistas do século XIX, especialmente von Martius, projeto intitulado O Olhar Naturalista e o seu Legado para a Ciência e para a Ficção. Entre 2013 e 2014, também pesquisou e participou de eventos no Warburg Institute, ligado à Universidade de Londres. O título da palestra de hoje não está aí. É um título complicado, por favor, não se assustem, né? Especialmente os alunos de graduação ficam um pouco atemorizados. Eu acho muito divertido. É Walter Benjamin, que alguns de vocês têm que ter conhecido, e Aby Warburg, que alguns de vocês conhecem. Algumas notas sobre outros dois palavrões, Atlas Mnemosyne e Passagens. Então, esse título complicado, com certeza, não reflete a simplicidade da intervenção que a Gabriela, com certeza, fará, e eu passo a palavra de imediato para ela fazer uso. Obrigada. Acho que não. Esse está ligado ou não? Tá bom. Acho que esse está. Bom. Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer. Não? Não está ligado? Dá para ouvir? Está ligado? Tá, então eu vou colocar aqui mais perto. Bom, boa noite a todas e a todos. Agradeço ao convite e parabenizo os organizadores e as organizadoras do evento. Eu sei que esses eventos não são fáceis de ser organizados, até porque a gente não para tudo que a gente tem que fazer para organizar um evento. A gente organiza um evento, participa de um evento com todas as outras nossas obrigações, a universidade não para. Então, eu parabenizo os heróis e as heroínas que continuam mantendo firme essa chama da pesquisa e do fazer pesquisa e dos encontros. É a primeira vez que eu venho aqui à Unicinos. Queria agradecer pela acolhida tão calorosa, tão gentil, tão generosa. Fiquei bastante impressionada assim, com a quantidade de estudos e de temas e quero conhecer um pouco mais dos trabalhos que são feitos aqui. Espero que hoje eu possa trazer alguma contribuição para os estudos de vocês, as questões aí de vocês. Como a Suzana falou, parecem assim temas muito difíceis, né? Assim, palavrões, assim, o nome desses projetos, né? O projeto Passagens e o projeto do Atlas Mnemosyne, mas eu vou tentar falar um pouco de como eu vejo esses projetos, né? Talvez a minha experiência possa interessar a alguém. É claro que tudo que eu vou falar aqui reflete muito da minha experiência e dos meus afetos, né, em relação a esses pensadores. São pensadores que têm outras questões, muitas outras questões, que certamente são igualmente importantes, mas essas questões que eu vou discorrer hoje são as questões que têm me mobilizado de forma mais efetiva, mais intensa ultimamente. Então,
efetividade e essa afetividade, elas ficam meio na balança, né? Assim, eu não sei se eu vou conseguir transmitir com clareza, né? Se eu vou conseguir comunicar isso. Bom, esse texto é um texto que eu vou ler, mas eu peço que me avisem, assim, se eu estiver extrapolando o tempo, porque eu não tenho nenhum problema em pular, assim, e ir lá para o final, posso ir numa boa. Mas eu preferi ler porque é um tema que às vezes eu me pego muito ainda refletindo sobre ele, e quase como um devaneio. Eu acho que vocês vão entender por quê, né? Quando a Suzana falou aqui que sentem-se nos seus lugares, vamos começar a viagem, eu falei, olha, que ótimo, acho que a gente está mais ou menos numa vibe parecida. Bom, então, esse é o Warburg. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, para quem não conhece, o de bigode. E ele se definia assim: hebreu de sangue, hamburguese di cuore e d'anima fiorentino. Ele falava isso em italiano, mas ele era alemão, mas ele se definia desse jeito em italiano, porque os estudos dele eram na Itália e ele queria um pouco falar com essa mesma língua, que era a língua do Botticelli, do Massaio, enfim, de alguns pintores que chamaram a atenção dele. Bom, mas eu vou começar com uma foto. Eu fiz 2 reproduções porque eu fiquei em dúvida na hora que a gente ampliasse qual era a melhor, mas eu acho que essa aí é a melhor. E eu queria falar um pouco sobre essa imagem. Eu vou chegar no Atlas Mnemosine, mas eu queria primeiro falar um pouco sobre ela. Essa imagem é uma fotografia que foi feita em 1869 por Aby Warburg, em São Francisco, nos Estados Unidos. E sobre essa fotografia ele diz o seguinte: aquele que superou o culto à serpente e o medo do trovão, Warburg se refere às práticas das tribos norte-americanas, do oeste americano, que ele visitou no final do século XIX, herdeiro dos autóctones e usurpador dos índios em sua busca por ouro, só pude fotografá-lo como símbolo numa rua em São Francisco. É o tio Sam, com sua cartola, passando cheio de orgulho em frente a uma rotunda imitada dos antigos. Sobre sua cartola, vemos a fiação elétrica. É dessa serpente de cobre edsoniana que ele arrancou o relâmpago da natureza. A cascavel já não provoca medo algum no americano de hoje. Ela morreu, ou em todo caso deixou de ser venerada. O que colocar em seu lugar? As forças da natureza não são mais concebidas como forma antropomórfica ou biomórfica, mas como infinitas ondas obedecendo à pressão da mão humana. Deste modo, o que a civilização da natureza, nascida do mito, penosamente construiu, a cultura da era das máquinas destrói. O espaço da contemplação ou devoção, Andastraum, se tornou o espaço do pensamento, reflexão, Denkraum. Escolhi essa imagem, pois ela traz, fecho as aspas do que o Warburg fala. Escolhi essa imagem, pois ela traz elementos bastante singulares que iluminam, como uma espécie de imagem dialética, as minhas convicções sobre as relações entre Warburg e Benjamin. Nascidos na Alemanha da segunda metade do século XIX, Aby Warburg e Walter Benjamin partilham da ideia de suspensão do movimento do curso linear da história e têm uma visão crítica e estética das técnicas. Além de judeus, filhos de famílias abastadas e contemporâneos, para ambos, razão, imaginação e memória estão fortemente urdidas.
Essa imagem que está aparecendo aí para vocês possui modulações carregadas de diferentes temporalidades. Ao se referir à cúpula, Warburg não especifica de que edifício se trata, mas faz questão de sublinhar que não passa de uma imitação dos antigos num edifício moderno. O que contrasta com o passante anônimo, que jocosamente ele chama de Tio Sam, com os fios elétricos sobre sua cabeça e com a serpente dos índios do Arizona e Novo México. Então, essa é a figura do Tio Sam, que é a personificação dos Estados Unidos, surgiu na Guerra Anglo-Americana, em 1812. Os soldados recebiam suprimentos com a marca US, de United States, e batizaram as provisões de Uncle Sam. Essa história é conhecida de todo mundo, enfim. Ela só recebeu, de fato, essa formatação em 1870 e em 1912, como um apelo para chamar os americanos para a guerra, que é essa imagem que a gente tem aqui. Vale lembrar que essa foto, né, essa é a mesma, é só uma questão de visibilidade. Essa foto foi feita na década de 1890, 1896, e o discurso sobre ela só é produzido quando Warburg está internado no Instituto Bellevue. O Warburg, em 1918, ele começa a sofrer com o que possivelmente sejam os efeitos da Primeira Guerra. Ele começa a ter uma série de tensões e em 1819 ele é finalmente internado numa clínica chamada Bellevue, que é uma clínica conduzida pelo Dr. Binswanger, que é um discípulo do Freud. O próprio Freud chega a trocar várias cartas com o Binswanger, conhece o trabalho do Warburg e existe todo um sentimento de pesar por essa figura tão erudita, tão interessante, ser considerado num dos diagnósticos, num dos últimos diagnósticos. Ele recebe o diagnóstico de absolutamente desfavorável, né? Ele é um caso de esquizofrenia crônica, de esquizofrenia muito aguda, e não se imagina, né, os médicos não imaginam que ele pudesse se recuperar, pudesse sair da clínica, enfim. E com alguns anos de internação, ele propõe para a equipe médica que o atende que ele gostaria de fazer uma fala, de fazer uma conferência para provar a sanidade mental dele, né? E aí ele fala sobre esse tema. Ele não fala sobre as pesquisas recentes, ele não fala sobre o que ele vivenciou recentemente, mas ele fala de um tema que ele, de uma experiência que ele teve há bastante tempo, né? Ele sai do sanatório em 1924 e a gente está falando de um período em que ele teve nos Estados Unidos na década de 90 do século passado. E ele vai falar exatamente sobre o tema da serpente, né, de uns rituais de serpentes que ele escreveu sobre isso e falou sobre isso. E após essa fala, de fato, ele volta para o convívio da família, enfim. É interessante que ele diz assim, que ele não tem o interesse de fazer essa fala como um relato, mas como uma confissão. Ele diz que o relato o colocaria numa posição de superioridade em relação aos indígenas. Então, ele diz que ele deseja muito fazer uma confissão. E aí ele diz, numa das partes lá dessa fala dele, dessa palestra, ele diz que são confissões de um irrecuperável esquizoide, né? De um esquizoide que não tem jeito, de um irremediável.
Ele mesmo se coloca nesse lugar. Bom, então voltando um pouco a essa descrição dele dessa foto, ele diz assim: sobre sua cartola vemos a fiação elétrica. É dessa serpente de cobre edisoniana que ele arrancou o relâmpago da natureza. Os fios de Thomas Edison, na forma de uma serpente encapsulada, fazem referência aos rituais da serpente dos índios Hopi, uma das tribos do Arizona visitada por Warburg naquela viagem aos Estados Unidos. Na mesma conferência de que essa imagem faz parte, Warburg recorre ao imaginário da serpente na Grécia. E ele diz o seguinte, abro aspas: há 2000 anos, bem na terra de origem da nossa formação europeia, a Grécia, estiveram em voga hábitos culturais que chegam mesmo a exceder a rudeza desfigurada do que vemos entre os índios, fecho aspas. Warburg está se referindo às Mênades que nos cultos dionisíaco dançavam com as serpentes nas mãos. Ainda nesse mesmo estudo, ele lembra que a serpente também está presente nos cultos de purificação e participa do processo de sublimação da religião. No Velho Testamento, ela é Tiamá, o espírito do mal, da tentação. Warburg evoca ainda várias outras serpentes nas tradições gregas e judaicas, aludindo ao ciclo mítico em torno do Laocoonte, cuja serpente está enredada a um processo do símbolo do trágico. Todas essas modulações pertencem a uma única imagem, só a essa imagem, e dizem respeito ao herdeiro dos autóctones e usurpador dos índios em sua busca por ouro, o Tio Sam. E ele acrescenta: só pude fotografá-lo numa rua em São Francisco, uma vez que, em suas palavras, mais uma vez, a cascavel já morreu, ou em todo caso, deixou de ser venerada. A partir dessa imagem, Warburg lança uma pergunta aos seus contemporâneos e a nós, que o lemos hoje, em 2018, uma vez que essa questão continua em aberto e atualmente ganha uma dimensão vital com a falência progressiva dos recursos naturais, causada por uma produção desenfreada e um consumo irracional. Ele diz: as forças da natureza não são mais concebidas de forma antropomórfica ou biomórfica, mas como infinitas ondas obedecendo à pressão da mão humana. E a pergunta que ele faz é: o que colocaremos em seu lugar? Vou falar agora um pouco do Atlas Mnemosine, que ele vai chamar de História da Arte sem imagens, sem palavras, né? Ou História de Fantasmas para Gente Grande, para adultos. E essa Mnemosine como uma síntese do inacabamento. Uma única imagem, uma fotografia, elementos de diferentes culturas, diferentes países, diferentes temporalidades. Os Estados Unidos da Urbana São Francisco são contemporâneos dos territórios indígenas norte-americanos fronteiriços com o México. A serpente e a chuva, a serpente e os raios, a serpente e a racionalidade que encapsula a energia elétrica dos fios de cobre que sobrevoam a cartola do Tio Sam. A Grécia das Mênades, dos cultos dionisíacos, dançando com a cascavel dos Hopi. Tiamá, do Velho Testamento, as tradições judaicas e a serpente que se enrosca no trágico Laocoonte. Aqui são algumas fotos desse período em que ele passou entre os índios. São desenhos que mostram a relação da serpente, do culto com a serpente, com a chamada da chuva, né, as serpentes e os raios. Essas imagens são imagens que chamaram a atenção do Warburg, que estavam nas paredes, nos adornos, nos desenhos, nas histórias. Aqui são imagens das Mênades gregas. O texto do Warburg ele ilustra com muitas imagens, e imagem do ciclo do Laocoonte.
A análise de Warburg se articula como uma montagem de universos imagéticos diversos, é oportuna para o exame das imagens do nosso tempo. Seu projeto Atlas Mnemosine, com seus painéis móveis, efêmeros, facilmente reproduzíveis, em relação à facilidade da gente encontrar esses materiais, né? Madeira, prego, tecido, panfletos, fotografias, panfletos que eu digo panfleto publicitário mesmo, fotocópia, enfim, são imagens dialéticas. Segundo Walter Benjamin, a imagem dialética é fulgurante, heterogênea e descontínua, ela brilha, rompendo a falsa historicidade e permitindo, nesse lampejo, que possamos vislumbrar o autêntico fenômeno em sua dimensão histórica. Ela é uma síntese única e irrepetível e age como um sintoma da memória coletiva e inconsciente. Em passagens, Walter Benjamin afirma: o índice histórico das imagens diz, pois, não apenas que elas pertencem a uma determinada época, mas, sobretudo, que elas só se tornam legíveis numa determinada época. E atingir essa legibilidade constitui um determinado ponto crítico específico do movimento em seu interior. Todo presente é determinado por aquelas imagens que lhe são sincrônicas. Cada agora é o agora de uma determinada cognoscibilidade. Nele, a verdade está carregada de tempo até o ponto de explodir. Não é que o passado lance luz sobre o presente, ou que o presente lance luz sobre o passado, mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras, a imagem é dialética na imobilidade, pois, enquanto a relação do presente com o passado é puramente temporal, a do ocorrido com o agora é dialética. Não de natureza temporal, mas de natureza mais imagética. Somente as imagens dialéticas são autenticamente históricas. Se a obra de Benjamin opera por montagem, por fragmentos e citações, a imagem possui para ele uma amplitude cognitiva que leva em conta o sobreposto e a multidimensionalidade, que era um pouco o que a Priscila estava comentando ontem. Há um estado de suspensão do fluxo de tempo do homem moderno que não se dá pela cronologia, pela sequência linear e orientada pela ideia de progresso, mas por um aspecto misterioso, um salto de temporalidades diferentes. Em 1924, Warburg começa de fato o seu projeto Bilder Atlas Mnemosine. Nomeado em alusão à deusa grega da memória, essa obra é considerada a síntese do seu pensamento. O Atlas Mnemosine é o seu último projeto e Warburg, assim como Benjamin acontece com passagens, Warburg também morre antes de concluí-lo. Sobre esse projeto, Gombrich, autor da biografia intelectual de Warburg, diz, abro aspas, Warburg certamente esperava que o espectador respondesse com a mesma intensidade às imagens de paixão ou de sofrimento, de confusão mental ou de serenidade que ele havia experimentado em seu trabalho. Didier Berman, um outro estudioso da obra do Warburg, ao observar os manuscritos do Warburg, ele diz que o seu Atlas é para ser interpretado como quem interpreta uma partitura de Bach. E acrescenta, os manuscritos são delirantes. A escolha das imagens, o número de painéis e o arranjo entre elas estava em constante mudança. Essas são só algumas imagens do Atlas Mnemosine, mas depois eu posso passar para vocês no próprio site da universidade. Hoje o Instituto Warburg está sediado na Universidade de Londres, e se vocês entrarem no site do Instituto Warburg, vocês vão ver esse projeto do Atlas e algumas fotografias de algumas telas do Atlas.
do Atlas Mnemosyne. A escolha das imagens, do número de painéis e o arranjo entre elas estava em constante mudança. Durante esse período, os painéis foram fotografados e remontados 3 vezes. A primeira em maio de 1928 e depois no final de agosto no mesmo ano. A última série, com 63 painéis contendo 971 itens, quase 1.000 itens, né, era muita imagem, foi fotografada pouco após a sua morte. Ele morre no dia 26 de outubro de 1929. Para Warburg, era importante documentar o processo, criar uma memória. Ele queria ir fotografando enquanto ele não encontrava qual era o arranjo perfeito, né? Enquanto ele estava buscando isso, ele ia fotografando e desmontando. Essas fotografias serviram para que seus colaboradores mais próximos, Fritz Sauss e Gertrude Bing, pudessem preparar uma edição póstuma do Atlas Mnemosyne, que acabou sendo confiado ao Gombrich, que depois fez a biografia intelectual dele, mas o próprio Gombrich nunca concluiu esse projeto, o projeto do Atlas. O Atlas é composto por painéis de madeira de 1,70 por 1,40, forrados de tecido preto, como a gente está vendo aqui, sobre os quais ele pregava imagens retiradas de livros, revistas, fotografias, jornais e outras fontes, como material publicitário, panfleto que ele recebia na rua, cujo percurso se dava da seguinte forma: coordenadas da memória, astrologia e mitologia, modelos arqueológicos, migrações de deuses antigos, veículos da tradição, irrupção da antiguidade, fórmula de patos, das emoções, Nick e Fortuna, das musas a Mané, Dürer, a divindade do norte, as eras de Netuno, a arte oficial e o barroco, a reemergência da antiguidade e a tradição clássica hoje. Como podemos ver nessas imagens, o próprio projeto de Warburg alarga a história da arte ao incluir obras que não são consideradas obras de arte erudita, que não são nem consideradas artes, né? Ele colocava publicidade, por exemplo. Para o Warburg não fazia sentido a gradação entre essa imagem mais erudita e uma imagem de consumo mais superficial. Ele junta todas essas imagens numa tábua e altera também a nossa percepção temporal, assim como ele fez com aquela imagem do Tio Sam, né? Assim como é aquela leitura dele daquela imagem do Tio Sam com a rotunda imitada dos antigos, enfim. Ao parear o renascimento florentino com a astrologia árabe e com as produções publicitárias do seu tempo. Sua organização a organização dessas imagens no mapa, né, atende ao conceito de Nachleben, que diz respeito à sobrevivência das imagens. O que julgávamos desaparecido pode ser reativado em outro momento histórico, uma vez que é propriedade das imagens atravessar fronteiras. Vou fazer uma pausa breve aqui para falar um pouquinho desse conceito de Nachleben, porque é um conceito que ele provoca algumas diferentes interpretações entre os estudiosos do Warburg. Giorgio Agamben, num artigo chamado Ab Warburg, La Scienza senza nome, né, a ciência sem nome, ele opta pela solução vida póstuma da antiguidade, alternando também por sobrevivência da antiguidade. Jorge de Dilberman compreende o termo como transmissão do antigo e usa, na maior parte das vezes, o correspondente sobrevivência. Gombrich se faz a seguinte pergunta: como interpretamos a renovação contínua de elementos da cultura dos antigos na civilização ocidental? Para Gombrich, faz sentido falar de Nachleben como um redespertar da cultura antiga. Em português, Cássio da Silva Fernandes, da Universidade Federal de São Paulo, opta por vida póstuma, enquanto que a professora Cláudia Valadão Matos, da Unicamp, fala de uma pós-vida das imagens antigas. O professor de Teoria da História,
Teoria da História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Felipe Charbel Teixeira recupera o histórico do termo, e ele explica que ele prefere a tradução pós-vida, precisamente em função do estranhamento e da desfamiliarização que a expressão é capaz de produzir. Segundo ele, Narleben tem um caráter dialético associado ao processo de cristalização e posterior liberação das imagens, processo que o autor aproxima da ideia benjaminiana de imagem dialética. Warburg e Benjamin nunca se aproximaram, a despeito das tentativas do Benjamin. Wolfgang Kemp deu o primeiro passo para estabelecer as correspondências entre ambos, ao investigar as tentativas de Benjamin de se aproximar do ciclo warburgiano via Hugo van Hofmannsthal. Também Didier Huberman, num livro chamado Devant le temps, pensa nas correlações entre os dois, e ele lembra que a concepção inicial de passagens é contemporânea do Atlas Mnemosyne, assim como dos experimentos cinematográficos de Eisenstein e da montagem surrealista de Georges Bataille. Para João Maria Cantinho, na mesma linha de Dilberman, interessa a relação entre a imagem e movimento, o pathos formel, ou pathos formel, fórmula de pathos, de Warburg, e o conceito de imagem dialética. Esse conceito de fórmula de pathos, né, é um conceito que está ligado às emoções primitivas e ao movimento. Ele começou a perceber no Quattrocento, né, nos autores da Florentinos, na Capella Brancati, expressões faciais na obra de Masolino e Masaccio, e em seguida, depois ele começou a perceber na obra do Botticelli, né, os estudos dele são sobre o nascimento da Vênus e sobre a primavera. E ele mostra como essas imagens, elas não eram imagens estáticas. Os historiadores da arte do seu tempo acreditavam que eram imagens que tinham que eles chamavam de uma calme grandeur, né, uma grandeza calma, eram imagens, né, assim, e ele diz que não, que ali tem todo um movimento que está ligado aos drapeados do tecido e que está ligado a alguns elementos que ele percebia que eram de ondulações e que davam movimento àqueles quadros. E ele vai dizer que são imagens dotadas de um caráter demoníaco. São formadas em zonas abissais da consciência e despertam reações fóbicas na mente e na cultura. Além das relações que estabelecidas por João Maria Cantinho, Antônio Guerreiro diz que ambos, né, tanto Warburg quanto o Benjamin, eles compreendem que o papel do historiador é o papel de ler o que nunca foi escrito antes, mas que se deixa vislumbrar pelas possibilidades de reativação das imagens. Porque se por um lado a imagem é dialética, é abertura, por outro ela é sonho. Matthew Hempley, da Universidade de Birmingham, afirma que Benjamin via no círculo privado warburgiano um modelo para o seu próprio futuro, após o fracasso em trilhar uma carreira acadêmica. Hofmannsthal chega a enviar para Panofsky, que fazia parte do grupo do Warburg, antes dele migrar para os Estados Unidos, uma cópia do capítulo do trabalho de Benjamin sobre a melancolia, que era um tema que também era estudado pelo Warburg. Mas Panofsky, que pertencia ao grupo, não demonstra qualquer interesse pela obra do Benjamin, e embora Warburg chegue a comprar livros do Benjamin, uma cópia do trabalho de Benjamin para a sua biblioteca, o contato entre eles nunca se estabeleceu. Queria falar muito rapidamente sobre essa biblioteca do Warburg, que eu não sei se
é de conhecimento de todo mundo, mas o Warburg, ele é filho de uma família muito rica, uma família de banqueiros, até hoje em atividade no ramo das finanças, e mais ou menos com 12, 13 anos ele faz uma proposta para o irmão dele, mais novo, ele é o mais velho, então ele tinha o direito à primogenitura, por primogenitura, a cuidar do banco, administrar o banco, né? E aí ele chega para o irmão dele, para o Max, e ele diz assim, olha, eu te cedo esse direito, mas em troca disso você vai ter que comprar todos os livros que eu quiser durante a minha vida. E aí o irmão dele achou que era uma boa troca, né? Embora depois o Max conte isso, assim, que a gente não sabe se é uma verdade meio brincadeira, mas é uma brincadeira em tom de verdade, que ele diz assim, que ele assinou um cheque em branco, ele não imaginava que ele ia comprar tanto livro, né, porque o Warburg vai montar uma biblioteca, essa biblioteca vai fundar esse instituto, né, essa biblioteca deixa a Alemanha na década de 30 e se muda para a Inglaterra, e hoje essa biblioteca é um instituto importante, e faz parte da Universidade de Londres, né? Então, acho que a família não imaginava que ele fosse comprar tantos livros, que ele fosse... E é isso que o irmão dele fala. Bom, há uma herança intelectual comum, ambos estão atentos ao desenvolvimento cognitivo e sua aparência em sucessivas formas culturais, e ao contrário do otimismo dos seus contemporâneos, Warburg e Benjamin estavam conscientes da fragilidade da noção de progresso. A modernidade não era para ser vista como uma vitória inequívoca da razão sobre a irracionalidade do pé moderno. Ironicamente, enquanto Warburg, naquela época, almejava um lugar de destaque entre as pessoas, os amigos, né, o grupo de Warburg, hoje é Warburg que deve a Benjamin pelo recente interesse dos estudiosos da imagem na obra do Warburg, em explorar o seu background intelectual. Atlas e Passagens são projetos inacabados, mas eu não entendo esse inacabamento apenas por conta da morte dos seus autores, né? Me parece que é um inacabamento essencial, um inacabamento fundante, na medida em que está na medula das suas produções essa noção de inacabamento como um convite aos seus leitores a interpretar junto com eles seus textos e os objetos de suas análises. A escrita rigorosa de Warburg, que detalha minuciosamente cada elemento que alicerça suas teses, e a escrita mais ensaística de Walter Benjamin, que produziu textos como A Tarefa do Tradutor, que até hoje gera muitas interpretações diferentes, são frutos de perguntas ousadas e bastante sinceras. Seus autores não fingem respostas e nem se contentam com as respostas que encontram, né? Eles mantêm sempre essa sensação de novidade, de que ali é uma resposta ok, temporária, né? O que diz o Warburg sobre o seu próprio Atlas, né? Então, assim, a gente pensa assim, como é que eu vou interpretar esse Atlas, que não tem mais, que são só algumas fotografias do que a gente tem, né? E alguns indícios de como é que essas fotografias foram montadas, mas o que é que ele diz sobre isso? Uma vez que o Atlas se trata de um projeto bastante aberto, eu resolvi estudar, tentar compreender um pouco esse Atlas através das anotações que ele deixa e também do que o Gombrich escreve sobre esse Atlas, uma vez que o Gombrich, para fazer essa biografia do Warburg, ele conversou com muitas pessoas que conheciam o Warburg na época, né? Ele foi trabalhar no Instituto Warburg, ele não chegou a conhecer o próprio Warburg, ele chega no Instituto depois que o Warburg morreu,
Mas ele compõe essa biografia unindo vários pedaços de papéis, né? Ele escrevia papéis, guardava nos bolsos, escrevia notinhas, né? E ele esse monte de bilhete. Num texto chamado Introdução à Mnemosine, que data de 11 de junho de 1929, que é escrito pelo Warburg, ele fica muito claro assim, que nada do que ele coloca ali é aleatório, né? Assim como todas as outras produções dele. Ao contrário, ele é extremamente rigoroso na escolha e disposição das imagens e dos módulos, né, daquelas placas, ainda que nessa lógica não prevaleça a linearidade como um princípio ordenador. Para que ele possa penetrar a fundo nas fases críticas, em suas próprias palavras, né, do desenrolar do processo, é preciso estar atento à função polar da figuração artística. E aqui eu vou citar o que ele fala dessa função polar. Ele diz assim: de um lado tem a fantasia imersiva e de outro a razão emersiva. Então, claramente, a gente percebe, não só aqui, mas em outros momentos, em outras passagens do Warburg, uma alusão ao negado do Nietzsche, quanto ao equilíbrio das forças dionisíacas e apolíneas. Segundo Warburg, existe uma função dissipadora, desarmônica, ligada ao phobos, a fobia, a comoção, e, de outro lado, uma função anticaótica, reguladora, e aí ele diz assim: uma borda de vivência aterradora que o renascentista instruído, crescido na disciplina clerical do medievo, via como território proibido. E aí ele fala o seguinte: o destino da humanidade está em sua capacidade de oscilar entre a imaginação concreta, que pertence à arte, e a abstração do pensamento científico racional. A memória para ele, e a memória é um tema muito importante para ele, por isso que ele chama o Atlas dele de Mnemosine, né, essa deusa da memória. Ele dizia que a memória é essa função que amplia o intervalo entre esses dois polos. Contudo, a gente não pode dizer que ele seguiu precisamente por esse método o tempo todo, uma vez que o próprio Introdução à Mnemosine é um texto que está inacabado. Ele vai dizendo algumas pistas, né? Ele faz, em alguns momentos, assim, é um texto bem inacabado mesmo. Ele começa um parágrafo e aí ele fala de um linguista e ele fala da língua alemã e como pensar essa língua alemã e como a língua alemã poderia oferecer um método de leitura para essas imagens montadas, enfim, mas ele não esclarece muito isso. E ele diz o seguinte: é possível constatar um processo semelhante no domínio da linguagem gestual, da figuração artística. Por exemplo, quando a Salomé, dançarina da Bíblia, se parece com uma Mênade grega. Então, ele está sempre querendo encontrar esses gestos, né? Essa arqueologia dos gestos, uma leitura dos gestos, como é que esses gestos, esses movimentos aparecem em diferentes períodos. A experiência, para aqueles que podem ler sua linguagem silenciosa, entre aspas, é o que ele fala, e expandir suas referências, é da intensidade de um sonho. Suas afinidades são, aqui é uma citação do Gombrich, são menos com os trabalhos de história do que com certos tipos de poesia, nas quais as alusões históricas ou literárias se revelam e se escondem sobre camadas de significados particulares. Warburg faz pequenas notas de caráter pouco explicativo, que aproxima do expressionismo que na Alemanha dos anos 20 estava em voga mesmo na prosa expositiva. Na linguagem gnômica, aforística de seus epigramas,
Algumas de suas notas articulam som e sentido de palavras de uma maneira que oscila entre o trava-línguas místico e a associação verbal característica dos sonhos e de certos estados psicóticos. Segundo Gombrich, o núcleo do Atlas é formado por duas preocupações centrais de seu idealizador: as vicissitudes dos deuses do Olimpo, na tradição astrológica, e o papel da fórmula de Patos na arte e na civilização pós-medieval. Sem legendas ou comentários, os únicos trechos coerentes, afirma Gombrich, são os que ele citou a Gertrude Bing, em Roma, em respeito à sua palestra na Biblioteca Hertziana sobre o Déjeuner sur l'herbe de Manet. Essas justaposições de texto e imagens são tão enigmáticos para nós quanto eram para os seus colaboradores e para o próprio Warburg, assegura Gombrich. Qualquer citação seria não apenas redundante, mas contrária ao seu projeto. É como se ele quisesse que as imagens pudessem contar a história das imagens. É como se ele quisesse que as imagens pudessem falar elas mesmas sobre a fobia, sobre os medos, sobre os desejos, sobre o patos, sobre enfim, né, a esquizofrenia da cultura e tudo isso. Para ele, cada imagem parecia carregada com forças conflitivas e contraditórias. Segundo Gombrich, a ideia de fazer um atlas de imagens como forma de produzir conhecimento vem de Adolf Bastian, um etnólogo cuja obra Warburg entrou em contato. Eu tentei encontrar algumas coisas desse etnólogo, mas eu não encontrei. Não encontrei, espero encontrar ainda, mas assim, não vi mais ninguém procurando muito por essa pista. Talvez seja uma impressão do Gombrich, mas ele chega a anotar questões que o Warburg relacionava ao Adolf Bastian, mas não fica claro, ele não esclarece exatamente o que é. Ele só diz o seguinte: assim como o de Bastian, o Atlas de Warburg ambicionava apresentar um inventário das emoções humanas básicas, com a diferença de que, para Warburg, essas reações eram mais emocionais do que intelectuais, uma vez que na origem da ciência, assim como na do mito, está a necessidade de suplantar o medo. Por fim, Gombrich está convencido que o projeto Atlas diz mais respeito ao exame de imagens internas de seu autor do que das imagens no e do mundo. As notas deixadas por Warburg apontam para a autorreferencialidade fundamental de seu Atlas, para o seu caráter autobiográfico e mesmo para a função terapêutica que aquela experiência o proporcionava. Em uma das notas em seu diário, datada do dia 3 de abril de 1928, ele diz: às vezes me parece como se meu papel de psico-historiador, ele também se dizia um sismógrafo da alma, eu tivesse a diagnosticar a esquizofrenia da civilização ocidental nas suas imagens como um reflexo autobiográfico. A estática ninfa maníaca, estática com X aqui, de êxtase, de um lado, e de outro, o pesaroso deus do rio, depressivo. Quando discorria sobre os estágios primitivos, violentos ou maníacos dos gestos, como liberação de inibições e convenções, é como se ele falasse de seus próprios sentimentos, como se a letargia de seus estágios melancólicos tivesse guiado sua ânsia por momentos de vivacidade. Eu não sei como é que eu estou de tempo, Suzana. Então, assim, eu vejo esse projeto, tanto do Atlas quanto da montagem, como projetos que apontam para uma outra via heurística, né? Para uma outra via de conhecimento. E que são guiados exatamente pela montagem. Contemporâneos do cinema e das vanguardas históricas, ambos viam nessa técnica moderna, por excelência, uma nova via heurística. Uma ferramenta que permitia a criação de formas totalmente singulares de apresentar e expor o pensamento. Formas não lineares, não discursivas e que se caracterizavam por colocar o movimento no centro do processo de pesquisa e de escrita acadêmicos.
é que a montagem não é apenas a técnica que proporciona a quebra da ideia de totalidade, de organicidade da obra de arte tradicional, tal como propunham o dadaísmo e o cubismo, mas é também uma escrita que opera por cortes e fragmentos, que aproxima e afasta, organiza e reorganiza. Princípio formativo dos ideogramas, dos haikais, das composições visuais múltiplas, como os caleidoscópios e os murais, a montagem opera por relações de coexistências e múltiplas temporalidades. Ou seja, montar é pôr em relação, é combinar e recombinar, fugindo de uma lógica sintática e discursiva. Em contraponto a um pensamento linguístico e causal, portanto, somos confrontados aqui com um saber essencialmente aberto e imprevisível, que joga com temporalidades anacrônicas desconexas, com o rearranjo e a variação contínua dos seus termos. Um pensamento que se inscreve no domínio do imponderável e estabelece, dessa maneira, uma grande diferença com a subordinação, na forma com a qual ela atinge a nossa percepção. Pois se trata de um método criado para construir justaposições, e não induções ou deduções. Uma forma, enfim, para acolher o fragmento, não temer a descontinuidade e, de certa forma, se recusar a concluir. Bom, eu vou... Não sei quanto tempo a gente tem. Queria pular aqui algumas coisas. Sim, posso. Bom, quando a gente pensa nas passagens do Benjamin, né, o que a gente tem é um projeto de 1.100 páginas, em que ele interpola, no aparentemente desimportante, detalhes mais ínfimos e insignificantes, né, onde Deus ou o diabo habita, dependendo de Goethe ou de Warburg, né, eu já ouvi essa citação como de um ou de outro, acho que ela é um pouco flutuante, nos dejetos e trapos da história, tratando tão bem das ruas quanto das lojas de departamento, tanto dos programas, tanto dos panoramas quanto dos jogos infantis, das exposições universais e dos tipos de iluminação, da vitrine do comerciante e dos 2.500.000 rebites da Torre Eiffel. Cada fragmento, cada detalhe dessa imensa arqueologia da modernidade era para Benjamin o suporte de uma crônica atenta. Até porque, como diz na terceira de suas teses sobre o conceito de história, o cronista que narra os acontecimentos sem distinguir entre os grandes e os pequenos leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu deve ser considerado como perdido na história. E o que fica para a gente assim, é como ligar esses fragmentos, qual é o papel heurístico da montagem na arquitetura filosófica benjaminiana, né? Edificar a partir de elementos mínimos, da atenção minuciosa aos cacos, os resíduos da história. Como considerações sobre o Atlas Mnemosyne do Warburg e as passagens de Benjamin, e hoje eu quis falar um pouco mais do Warburg do que das passagens de Benjamin, porque eu acredito que os estudos sobre Benjamin no Brasil eles são mais recorrentes e a gente ainda precise falar um pouco mais do Warburg, para trazer o Warburg para as salas de aula, né? Por isso que eu escolhi falar um pouco mais, dar um pouco mais de enfoque ao Atlas Mnemosyne. Bom,
Hoje eu falei um pouco sobre o inacabamento e a montagem, né? Mas existem vários outros aspectos, como, por exemplo, o modo poético de enxergar e experimentar a realidade, o componente onírico, uma escrita ensaística e experimental, no caso do Benjamin, uma escrita, no caso do Warburg, uma montagem mesmo, assim, de imagens, e autorreferencialidade. Parece que eles estão sempre se colocando no centro da pesquisa deles, né? O que muitas vezes a gente não tem feito, assim, a gente não faz, a gente acha que a gente pode macular a nossa pesquisa com as nossas intenções, com as nossas ideias. E eu acho que o que eles fazem é olhar com muita sinceridade para esses objetos, eles se contaminam com essas dúvidas e com essas... Eles aceitam o inacabado, o aberto, o que está em trânsito. E é isso, eu acho que é interessante pensar nesse legado aí como algo que pode fazer eco também nos trabalhos da gente, e não só que a gente ajuste esses pensadores como citações e como, né, às vezes a gente fica tentando encaixar os objetos da gente dentro das teorias, né? E eles estão mostrando assim que tem que olhar primeiro para aquilo, né? Tem que olhar para o objeto, tem que olhar para os sujeitos da nossa pesquisa. É isso. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Gabriela. Com certeza, alguns dos presentes que eu conheço estão mais conectados. Eu tenho uma aluna que quer fazer como método, queria pelo menos, né, como método da pesquisa dela de doutorado, um mapa, um atlas. E eu acho que deve querer fazer uma pergunta para ti, com certeza, né? Clarissa, por favor. Esse tá também. Ah, tá, claro. Tá, obrigada. Boa noite, Gabriela. Obrigada pela tua fala. Gostei muito de te ouvir. Eu tive acesso ao teu texto da Compostos desse ano também e foi muito bom de ler também, muito leve, muito fluido. E eu queria te perguntar, um pouco, extrapolando um pouco a tua fala, e por saber também do teu trabalho no Arquivo Flusser, que relações, assim, que diferenças principais, ou a principal, tu poderia reconhecer entre o modo de lidar com as imagens, né, e com a história do Benjamin e do Warburg, e uma epistemologia fabulatória, assim, a partir da imaginação e da ficção que o Flusser traz. Obrigada. Como é teu nome? Desculpa. Clarissa. Clarissa. Tá funcionando aqui? Dá para ouvir? Eu vou tentar. Bom, Clarissa, queria agradecer a tua pergunta. Então, quando o professor João me convidou para fazer essa fala, eu estava exatamente me debruçando sobre esse trabalho, né, assim, de pensar o Warburg e pensar o Benjamin, e pensar esse inacabamento, pensar a montagem, pensar esses dois projetos de cada um, né? Mas essas leituras, essas conversas surgiram num grupo de pesquisa que a gente tem, que é o Laboratório Imago, como a Suzana falou, e que no começo a gente estudava o Flusser, né? Até hoje a gente continua estudando o Flusser, mas a gente começou em 2009, e em 2012 a gente chegou a fazer um evento lá em Fortaleza, que foi sobre o Flusser.
Quem tiver interesse de ver as produções sobre esse evento, tem uma revista chamada Flusser Studies, que é uma revista suíça, que ela é editada pelo Rainer Goulding, que também mandou um material para a gente nesse evento, e o evento e todas as falas estão contidas no número, sei lá, isso foi em 2012, então acho que é o primeiro número de 2013, se eu não estou enganada, é o primeiro número da revista no ano de 2013, no site da Flusser Studies. E quando a gente pensou esses autores a partir do Flusser, né, assim, logo em seguida a gente já estava fazendo conexões entre o Huizinga, né, os conceitos de Homo Ludens, os jogos, né, e também com o Benjamin. E depois a gente começou a entrar com o Warburg, né, eu fiz uma pesquisa no departamento de História da Arte da Universidade de Cambridge, e Cambridge é pertinho de Londres, então umas 2 vezes por semana eu ia para o instituto, eu ficava lá no instituto. Mas a gente sempre lia esses autores pensando um pouco, refletindo em relação ao Flusser, né? E essa coisa da epistemologia fabulatória, dessa invenção fabular, dessa ficção, dessa escrita ensaística, dessa permeabilidade, né, os sonhos entrando nessas falas, né, nessas escritas acadêmicas, sempre chamou muito a atenção da gente, de como Flusser articulava essas questões com uma certa liberdade, quase como, eu diria, um herdeiro, de certo modo, de uma escrita também benjaminiana, né? A tua pergunta era a respeito dessa diferenças, assim, eu acho que essas diferenças são estabelecidas, assim, se eu penso no Flusser, eu sempre penso que o Flusser é um autor que vai discorrer sobre vários temas, né? Os primeiros livros do Flusser, Língua e Realidade, ele está interessado sobre as estruturas da linguagem, a questão da língua. A gente tem um Flusser que passeia aí por essa questão da tradução. O Flusser se traduzia e retraduzia em pelo menos 4 línguas, né? E o Flusser tem uma teoria da tradução. Rainer Goulding até tem um livro sobre a teoria da tradução no Wilhelm Flusser. O Flusser se interessa pelo tema da natureza e da cultura, né? No Naturalmente, a gente tem isso muito claramente, fenomenologia do brasileiro, ele vai discutir a fenomenologia do brasileiro a partir também de questões do ambiente, da natureza. Ele discute essa questão da naturalização daquilo que é cultura, né? Mas eu acho que o Flusser tem essencialmente um único tema, que é a liberdade. A minha impressão é que o Flusser articula todos esses temas para discutir a liberdade. É um tema que está presente em todas essas variações do Flusser. Quando ele fala de gesto, ele diz que gesto é diferente do movimento, porque o gesto ele se caracteriza por um movimento dotado de intencionalidade. Então ali existe uma liberdade, né? São o que ele vai chamar de forças negentrópicas, né? Assim, que a vida caminha para uma entropia e a cultura seria essa força de negação dessa entropia através de um ato de vontade, né? De um ato de liberdade. Então eu vejo que o Flusser tem essa questão da liberdade como uma questão muito central, na minha compreensão, muito essencial para o pensamento dele. Acho que para o Benjamin essa questão da liberdade é uma questão importante, principalmente nos últimos escritos do Benjamin, e eu penso que talvez a questão da liberdade para o Warburg se estabeleça a partir do momento em que ele é um autor que ele contradiz uma série de coisas que os estudiosos de história da arte estão dizendo. Então ele afirma
esse olhar dele, ele afirma, né, ele fica encarcerado durante algum tempo por conta desses surtos esquizofrênicos, né? Quando ele está no Instituto Bellevue, ele chega um tempo a se recusar a comer pratos de carne, assim, a comida que tinha carne, porque ele dizia que era a carne dos próprios filhos dele que estavam servindo a ele. Então ele tinha surtos persecutórios, né? E alguns pesquisadores, o professor Norval Baitello, da Universidade de São Paulo, fala muito disso, que o Warburg, de algum modo, ele já antevia o que estava por vir com o nazismo na Alemanha. E que o surto dele, na verdade, era um surto que não era tão delirante, que já existia uma fagulha de consciência ali, de estar... Né, quando ele diz que ele é um sismógrafo da alma, talvez ele tivesse como um sismógrafo prevendo os anos terríveis de falta de liberdade, de cerceamento das liberdades, né? Em relação a isso. O que mais me interessa no Flusser, de fato, são essas teorias mais fabulatórias, mais essa epistemologia de uma invenção, né, de uma ficção, de falar dos unicórnios, de começar a falar das imagens técnicas, mas para isso chegar lá no Vampiroteutes, né, assim, as histórias do Vampiroteutes, eu acho aquilo ali lindo, eu acho aquilo ali é uma poesia, né. Enfim, não sei se eu te respondi, assim, nem sei se eu tenho muita resposta assim, para as coisas, eu fico pensando assim na hora. É isso. Mas depois, assim, eu posso tentar pensar mais, sei lá, com mais clareza, tentar encontrar aqui uma solução mais... Sou eu? Bom, professora, eu queria fazer uma pergunta que um pouco reflete o meu momento em relação à minha pesquisa, que é de apostar em uma heurística que tem um processo de eleger coisas, elementos a partir de afinidades, como Benjamin e o Warburg também. Então, uma pergunta assim, como nutrir o espírito da gente para poder encarar uma proposta como essa, que para mim assim, é muito desafiadora, de entrar em contato comigo, com o objeto e conseguir fazer essa montagem, colagem de elementos, assim. Então, mais nesse sentido, falar um pouco sobre esse espírito que é capaz de fazer isso. Lorena, eu vou tentar também te responder, tá? Mas, assim, eu acho que ele fez isso porque ele podia, assim, mas eu acho que a gente não pode, não. Porque a gente tem, assim, tem ACAPs né? Assim, a gente tem os prazos, a gente tem uma série de prisões mesmo, assim, acadêmicas, né? Assim, acho que ele fez isso porque ele fez isso fora da academia. Mas na academia, eu acho assim, que a gente você tem um mestrado, você tem um prazo para concluir aquilo. Você tem um doutorado, você tem um prazo para concluir aquilo, né? Então, eu acho que a gente consegue fazer isso ao longo de um tempo. E a gente vai até achar que não fez, mas aí depois, quando você lê, você conseguiu alguma coisa, né? É sempre uma negociação, é sempre uma transgressão negociada, né? Eu acho que os programas, graças a Deus, estão mais abertos a esses formatos mais ensaísticos, esses formatos mais modulares, né, de entrega dos trabalhos. Mas eu penso que hoje a gente vive muito assodado por um tempo que não é um tempo razoável para uma pesquisa, que não é um tempo razoável para a gente deixar mesmo essas questões mais internas, né? Porque o Hans Belting, que é um historiador da arte,
que eu acho bem interessante as teorias dele, né, que ele fala assim, que existem as imagens externas, as imagens que o corpo dela está nos meios, né, que os meios são o corpo dessas imagens, elas acontecem via corpo, né, corpo, mídia, imagem, ele fala muito disso. E existem as imagens internas, que são imagens que são produzidas nos nossos sonhos, nos nossos devaneios, na nossa... Né? Então, o Benjamin fala dessa flânerie, o Benjamin fala desse... Quase que se a gente pudesse imaginar que a gente poderia de novo ousar um vagabundear, sabe, atento ao mundo, às coisas, né, assim, como um cronista do nosso tempo, né. Eu acho que, como tentativa, eu acho que é sempre válido, mas eu acho que a gente vai sempre ficar devendo isso. E ainda bem também, porque aí tem outros projetos para a gente fazer mais na frente, né. Mas... não sei como fazer isso, eu acho que é deixar um pouco também a gente aflorar as nossas imagens internas, né? Os nossos medos, os nossos sonhos, os nossos desejos, o que não fica muito claro. E às vezes a linguagem acadêmica ela pede muito essa clareza porque ela precisa ser comunicada, né? Ela não pode ser uma linguagem idiosincrática, né? Que só eu vou entender. Então, eu tenho que dar satisfação para a minha comunidade acadêmica sobre o que eu estou falando. E isso num tempo muito pequeno, né? Eles fizeram isso durante um tempo. Então, acho que num mestrado com o doutorado é possível, mas assim, num tempo só de um mestrado, só de um doutorado. Acho que são sementes que a gente vai plantando e que pode ser que floresçam. Gabriela, prazer te encontrar depois da Compós. Eu me interesso ainda pela tua leitura do Warburg, justamente acho que, por causa disso que tu falou, ela veio de um outro histórico. Eu também tenho estudado Warburg, mas eu venho de um outro lado, então eu gosto muito assim, de fazer as comparações das leituras. E tem uma coisa que eu queria muito te ouvir falar, que... Naquele livro do Michaud, sobre o Warburg, ele usa uma expressão que me ajuda muito a sintetizar esse dilema que eu tinha, que é aquela velha confusão entre imagem e figura, que ele fala que quando o Warburg passou do tema do movimento nos primeiros estudos, ele começou a usar o movimento como um processo de trabalho, e ele chama isso de processo de figurabilidade. E acho que aí ele deixa bem claro assim, a diferença, né? Que ele estava usando a figurabilidade como um meio para chegar naquilo que ele queria falar, que era a imagem. E aí ele fala da imagem como uma imagem simbólica. E aí eu queria entender, porque eu não consigo visualizar o Benjamin pensando a imagem desse mesmo jeito. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso para entender. Ele também faria essa diferenciação entre esses dois âmbitos? Ele está falando do simbólico? Nesse sentido, ele está falando da figura. Me interessa essa comparação. Obrigada. Tá, como é teu nome? Desculpa. Annelise. Annelise. Então, eu não sei como é que o Benjamin pensaria isso, né? Eu acho que era um tema que realmente não estava posto para ele, né? Não consigo entender... Não percebo assim isso na obra do Benjamin, sabe? Acho que percebo outras correspondências, como percebo também outras diferenças, né? Assim, o Benjamin não se propôs a contar uma história, ele se propõe a contar uma história como um narrador, né? Ele se propõe a contar uma história que, embora seja bastante imagética, mas ele faz isso com palavras, né? E o Warburg ele leva numa radicalização das ideias dele, né? Assim, esse Bilder Atlas, depois de ter já passado um tempo como palestrante, como alguém que fala sobre, né? Assim, ele faz o doutorado, né? Assim, defende uma tese, mas depois parece que ele
que é pós-internação, na verdade. E alguns autores falam que isso tem a ver, talvez, com a experiência dele, com essas imagens internas, né? Assim, que é uma experiência muito forte, né? E que é uma experiência que faz com que ele reveja as próprias teorias dele, né? Assim, sobre o Botticelli. Ele confirma a questão do movimento. Ele diz que sim, existe sim um movimento, né? É interessante imaginar que alguém encontrou lá nos índios do Arizona e Novo México respostas para questões que ele tinha se debruçado sobre as pinturas do Botticelli, né? Então são universos bem diferentes e eu acho que quando ele percebe isso, que percebe esse movimento, que percebe, ele vai compor esse atlas, né? Mas eu não consigo, assim, agora eu não consigo pensar o Benjamin refletindo sobre essa ideia da figuratividade, assim, nos termos do que o Warburg coloca. Eu vou emendar na pergunta da Annelise, ver se tu vês alguma a relação, ainda que mais longínqua, entre aquele tipo de ensaio que o Benjamin vinha fazendo em relação a cores e figuras, e que ele pretendia, de alguma forma, simbolizar de outro modo que não a da língua, se isso não poderia ser pensado como uma forma de figuração, não da imagem daí, mas do texto. Sim, de uma forma de figuração. Olha, eu acho que pode ser um caminho, assim, eu não tinha pensado sobre isso, assim, não saberia fazer, acho que é até uma outra coisa para eu pensar para esse trabalho, mas não me ocorre, não me ocorreria uma relação entre isso, essa tentativa, né, assim, no texto de trabalhar desse jeito com essa questão da figuratividade do Warburg. Tinha gente lá atrás. Oi, Gabriela, tu te referiu tanto ao Warburg quanto ao Benjamin como autores muito presentes, assim, muito visceralmente presentes, né, enquanto figuras, sujeitos, né, muito fortemente colocados, assim, no seu pensamento, né. E as reflexões deles orbitam muito em função de quem eles são exatamente, os dois autores, né? Então a gente sabe assim que muito da explicação sobre o Benjamin salienta esse caráter melancólico, o saturnino, como a Susan Sontag se referiu a ele. Aqui apareceu essa ideia de que o próprio Warburg se definiu como um esquizofrênico irrecuperável. E nesse caso do Warburg, eu queria levar a sério, até onde for possível, assim, essa ideia do surto esquizofrênico. E de quanto esse trabalho e essa concepção de montagem, essa leitura das imagens, não poderia só ser possível em função disso. Como se justamente no surto esquizofrênico melhor se manifestasse a racionalidade da qual ele se vale. E nesse sentido de que a leitura clínica da obra e do pensamento do Warburg talvez seja um modo indicado assim de interpretar, quem sabe, essa racionalidade e esses procedimentos assim. Bom, eu acredito nisso, né? Tem alguns autores que também falam disso, assim, de que o pensamento do Warburg, depois desse período de internação, ele é um pensamento que se torna mais lúcido, no sentido de que ele fica menos rígido, né? Assim, é como se ele tivesse tido acesso
a instâncias mentais e que ele encontra essas referências na cultura também, porque ele está sempre falando da mente, da cultura, e esse diagnóstico de esquizofrênico irrecuperável não é nem dele, assim, é um diagnóstico que ele recebe e que ele vai tentar, depois de algum tempo, depois que ele elabora essas questões das imagens, né, as imagens como uma forma de adoecimento, como um sintoma do adoecimento e como uma forma de cura, né, como essas imagens, na hora que ele organiza as imagens, na hora que ele consegue, de algum modo, narrativizar, não cronologicamente, não linearmente, assim, mas que ele consegue organizar essas imagens, como essa organização passa também por uma organização dos próprios estágios psíquicos, né, enfim, dele. Eu acho que o Warburg, na verdade, ele está num século que é um dos século positivista por excelência, né, o século XIX. É um século em que todos os trabalhos que existem sobre história da arte, de professores dele, vão falar muito dessa ideia de que a pintura é estática, a escultura não seria, a dança não seria, então vão fazendo essas compartimentações, enquanto que o Warburg, ele junta tudo isso nesses painéis como uma metáfora quase para esses estágios internos, né? Ele fala muito dessa esquizofrenia da cultura e de não equilibrar o apolíneo e o dionisíaco. Ele diz que esse não equilíbrio entre essas duas forças, essa vitória do apolíneo, essa vitória da razão, esses serpentes de cobre edsonianas que encapsularam os raios da natureza e que não permitem mais as danças com as serpentes da boca, né? Assim, quando ele visita esses índios, na verdade ele nem chega a ver esse ritual da serpente, porque esse ritual da serpente só acontece em agosto. E ele vai embora antes de agosto, ele vai embora em maio, mais ou menos. Mas ele conta sobre esse ritual a partir de narrativas, enfim, e de uma encenação que tem na tribo em que ele foi. Mas o Warburg, quando os primeiros contatos com a imagem dele, os primeiros relações dele assim com doença, né, foram relações de doenças psíquicas ligadas a imagens, porque quando ele era criança ele teve uma febre tifoide e ele via ilustrações de um livro do Balzac, que era um livro chamado Les Petites Misères de la Vie Conjugale, As Pequenas Misérias da Vida Conjugal, que tinha uma ilustração do ilustrador chamado Bertal. E ele diz que ele via essas imagens, quando ele estava com muita febre, ele via como imagens gigantescas de um diabo com um casal brigando como se fossem títeres na mão dele. E a segunda vez foi quando a própria mãe dele adoeceu e eles estavam num resort, numa cidade, para que ela se recuperasse. Já era dado assim que ela não ia se recuperar, enfim, ela sobrevive e tal, mas é um momento de muito sofrimento, é um momento de patos, né, assim, desse adoecimento, e é quando ele entra em contato com as cenas do Calvário, né, da Paixão de Cristo. E ele junta essa imagem da mãe sofrendo com a imagem de Cristo sofrendo. Então ele já narrava isso, assim, que as imagens para ele tinham essa dimensão do adoecimento, da doença, do phobos, né, dos medos mais internos, que essas imagens tinham uma constituição aí que ele encontrava eco nele mesmo. E eu acredito, sim, que talvez esse surto psicótico não é
romantizando as psicopatias, né, que a gente sabe que são extremamente dolorosas e são difíceis, mas elas, eu acho que no caso do Warburg abriu acesso a ele para algumas percepções. Eu fico pensando nessa época, 28, 29, quando ele morre, né? Nós estamos assistindo a todo um movimento nas artes de procura pelo inconsciente, pelo subconsciente, né, pelo surreal, e que é uma parte da minha disciplina de comunicação e arte que eu gosto bastante de dar. Alguns alunos ficam meio estranhados, outros gostam, mas não sabem explicar por quê. Então, essa coisa assim... outro dia eu estava dando para eles umas imagens, mostrando umas imagens para eles. O que vocês parecem, né? Tão coloridos, parece as pessoas tão felizes, né? Os artistas expressando a sua alegria, a sua felicidade. Daí eu começo a mostrar uns videozinhos que contam a história de vida dele. Um mais ralado do que o outro, né? Um mais traumatizado do que o outro. Então, a necessidade que num certo período, inclusive, os artistas sentiram de buscar nas drogas, por exemplo, nas experiências dadaístas, em várias experiências que estão naquele período entre guerras, especialmente, né, pós-Primeira Guerra e antes da Segunda, em que vai se experimentar alcançar um outro nível de realidade, de consciência da realidade, né? Então, me parece assim que os esquizofrênicos, os doidos autistas, também eu falo muito nisso, né, na minha disciplina, eles têm acesso a essas fronteiras, já não precisam tomam drogas para não ter acesso, né, mas, porque justamente é muito sofrido, né, esse acesso. Mas se de uma forma ou outra é um modo de pesquisar e de conhecer, ou de cognoscibilidade valorizada na arte, na academia já é bem mais complicado, né? Como tu dizes ali, né? Até porque a gente tem para nós que é uma oposição entre a subjetividade da arte e a racionalidade ou objetividade da ciência, dois mitos, né? Mas então, sim, Fabrício, eu só gostaria assim, se tu não tentasse enlouquecer mais do que tu já tá, já chega, tá? Então já temos um start assim de acesso à nossa própria consciência hoje, através do porre que a Lorena disse que não toma, ou que a gente não fuma, não lida com haxixe, por exemplo, como o Benjamin lidava, né? Então, sei lá porque eu estou dizendo isso, tudo bem. Soltando também um pouco das minhas imagens internas. Eu vou tentar fazer uma antes, então, posso? Aqui. Ontem a gente estava em outro lugar, mas a gente falou sobre imagem, corpo e mais ou menos sobre isso. E talvez de uma maneira ao contrário, né? Então, falar sobre essas imagens digitais que são tantas e a gente consome ela de tanta maneira. Tu falou que de alguma maneira tu acreditava que o corpo ainda teria outras coisas, como o olfato, o paladar, mas como de alguma maneira talvez essas imagens estejam nos adoecendo de alguma maneira agora. Então, pensar um pouco como a gente poderia, ou pelo menos botar essa ideia de como olhar para essas imagens digitais que podem vir a nos adoecer e não de uma maneira positiva, não positiva, mas de uma maneira completamente inversa ao que eles estavam tentando fazer, assim, ou talvez estejamos vivendo algo parecido do que eles estavam, né, de uma troca de momento onde tem tantas imagens que a gente precisa aprender a colocar elas em murais ou em atlas. Bom, toda vez que eu vou responder uma coisa, acho que eu fico assim inventando a resposta na hora, então vocês me desculpem assim se parece uma coisa, mas é porque é sincero assim da minha parte, assim, não é
Eu até queria já ter decorado assim, algumas respostas, assim. Mas eu fico pensando que essas imagens que a gente consome, né, assim, e se a gente consome, a gente faz alguma coisa com elas, né? E a gente tem consumido imagens muito parecidas, né? E as nossas produções mentais também parece que vão criando imagens muito parecidas, padrões muito parecidos, muito normativos, né? Eu acho que a gente vive essa ditadura da normatividade, do padrão, do padronizável. E eu acho que é isso que a Suzana falou, assim, tem gente, né, o Freud tem um texto chamado Escritores Criativos e Seus Devaneios, uma coisa assim, que ele diz que a inveja de todo artista é de um esquizofrênico, porque o artista precisa vencer um estágio neurótico para que ele possa criar uma outra coisa, né, e o esquizofrênico, aquilo já é dado, aquilo ali já é daquele jeito, né? Assim, talvez a nossa esquizofrenia como cultura seja de taxar essas pessoas como vozes não autorizadas, né? Assim, vozes não autorizadas a pensar, a falar, a dizer. A Suzana falou assim, né, que, por exemplo, os autistas, o meu filho do meio é autista, e o que ele traz para mim de aberturas de encontros assim com a realidade, de coisas de fato que eu não tenho acesso, que eu não dou conta daquilo. Né? Então, acho que às vezes a gente desautoriza muitas vezes essas falas, né? A gente desautoriza a fala do que parece exótico, ou do que parece loucura, ou do que parece, né? Acho que a esquizofrenia da gente talvez seja essa, né? Dessa normatividade, dessa ditadura do igual, ditadura, e eu acho que nessas imagens, acho que o Warburg me interessa bastante por isso, assim, pelo modo como ele consegue tirar partido disso, né? Assim como, não sei, assim, as produções do Arthur Bispo do Rosário, para mim elas falam muito do Brasil, né? Acho que são tratados sobre a nossa alma, né? Sobre a nossa brasilidade, sobre a relação da gente com a imagem, com a costura, com o bordado, com a religiosidade, enfim, com as histórias que ele conta, né? Como marinheiro, como preto, como pobre, como, né, sergipano, e que viveu uma série de... E aí ele se afasta, se encarcera, fica lá na colônia Juliano Moreira e consegue produzir uma obra, porque ele diz que não consegue ter acesso ao mundo, porque o mundo faz muito barulho, dá muito trabalho na cabeça dele. E aí ele constrói um mundo em que ele constrói esse mundo a partir de detritos, né? Assim, porque ele pega pedaços de coisas que a gente não quer mais, como um catador mesmo, e ele vai constituindo um discurso que é muito autêntico, que não tem nada de clichê ou de redundante, assim. Fico pensando nessas questões aí, de como essas imagens passam pelo corpo da gente, e de como a gente deveria deixar que essas imagens pudessem entrar também de uma forma mais livre no nosso discurso. Não sei se eu te respondi. Tudo bem? Bom, primeiro eu gostaria de te agradecer e te cumprimentar, porque foi uma exposição foi bem claro, assim, o tema eu acho que é profundo, os autores são densos, né? E eu particularmente tive uma aula sobre Warburg, né? O Benjamin já me acompanha, eu acompanho ele me acompanha, eu não sei, né, dizer ao certo, assim, na minha trajetória, né, Suzana?
E eu ia te fazer uma pergunta que tem a ver um pouco com o debate aqui em geral, que um pouco um falou, o outro falou, a respeito de o que esses autores, como esses autores podem ser mobilizados nas nossas pesquisas. Mas eu sei que isso é uma pergunta que não vai ter uma resposta. Obviamente, a gente já pensou bastante sobre isso. E eu vou te fazer uma outra pergunta, que é bem sincera. É o que esses autores fazem conosco, né, com os pesquisadores? Uma coisa que eu já me perguntei durante a pesquisa e provavelmente vou continuar me perguntando, mas gostaria de ouvir de uma pessoa assim. Tá. Não, eu que agradeço, assim, de vocês estarem ouvindo, assim, o Riobaldo, ele diz no Grande Sertão Vereda, né, narro o que não sei, mas pode ser que o senhor saiba, e é por isso que ele diz que vai narrar, né, ele narra um sertão, um grande sertão, não sei, ninguém ainda não sabe, eu não sei, assim, né, pode ser que vocês saibam, e aí eu estou aqui também nessa história aqui dessa troca. O que é que esses autores fazem com a gente? Não sei, acho que fazem diferente, assim, com cada pessoa. Mas comigo, assim, o encontro com o Warburg, acho que tem muito a ver com essa história dos índios do Arizona, que eu achei muito interessante a forma como ele articulou essa história dessas danças que ele encontrou e a história, né, dos índios e da chuva e dos relâmpagos, enfim. Então eu penso no Warburg como um narrador também. Eu gosto de ouvir essas histórias, acho que essas histórias elas vão deixando aí umas sementes na gente. Como articular esses autores dentro dos projetos de pesquisa da gente, eu não sei não, assim, eu acho que me foge, assim, pensar, mas talvez como exemplos, assim, de possibilidades outras de estabelecer, né? O próprio Flusser é um autor muito ensaístico. Flusser diz que ele vai começar a escrever sobre uma coisa, mas que ele não tem muito propósito, onde ele vai chegar. Ele vai escrevendo e ele vai descobrindo no processo de escrita. Eu acho que o Warburg sabia onde ele ia chegar antes do projeto Mnemosine, né? As obras dele são muito rigorosas, ele vai em várias fontes, ele compara esculturas, pinturas, tira fotos de detalhes, de cornijas, de poemas, de versos, de não sei o quê, né? E aí vai comparando traduções, enfim. Mas eu acho que ele é outro, assim, depois desse momento dele desse momento mais intenso, né, de encontro com as suas imagens endógenas, com as suas imagens oníricas e de sonhos, enfim. Eu espero que eles levem a gente, de algum modo, para uma escrita e para um fazer menos seguro, mais lacunar, assumindo mesmo essas lacunas, se negando à conclusão, né? Eu acho que é importante que a gente preserve um pouco de uma certa desconfiança em relação aos nossos objetos de pesquisa, né? E ao nosso tempo também. Às vezes uma coisa ela é muito segura num determinado tempo e depois a gente vê que não é. Agora sim. Eu tenho em sintonia com Benjamin e Warburg uma pergunta inconclusa.
estou tentando formulá-la, mas eu acho esse atlas extremamente forte na maneira como ele é organizado a partir de um princípio de montagem, a partir de essa questão da sobrevivência das imagens que são apagadas, mas que voltam, que são reorganizadas. E quando olho para ele, me penso muito em essa força que tem o gesto de deixar-se olhar pela imagem. Inclusive, o Didi Huberman diz que a imagem sobrevive a quem a olha. E a gente tem muito forte essa experiência quando, de repente, alguém já morreu e está no Facebook ou está no WhatsApp e essa imagem está aí meio que assombrando-nos, a gente não consegue nem apagar ela, mas não consegue olhar direto para ela e muito menos se deixar olhar para ela. Mas, de fato, acontece muito com quase todas as imagens. Eu venho pensando desde que tu botou esse atlas aí e trouxe essa questão da sobrevivência das imagens, ou da imagem sobrevivente, ou da pós-vida das imagens. Como criar essa interrupção cada vez mais? Claro que a arte é um espaço disso, acredito que a pesquisa seja outro espaço disso, mas de se deixar olhar pelas imagens, de ter essa coragem de ver essas imagens e se deixar olhar por elas. E pensava muito como o Barbour faria um atlas hoje, que se ele aí reuniu obras de arte com publicidade, a diversidade de imagens que teria hoje, como agruparia elas, que seria esse tecido preto, tento visualizar o conjunto das imagens e pensar, a gente tem muito forte a questão de que usa as imagens, que consome imagens, ou que produz imagens, mas essa força de se deixar olhar para as imagens, até onde ela pode ir. Eu acredito muito que a pesquisa nos dá um pouco esse espaço, e esse espaço muito forte, muito um espaço de resistência. Enfim, a pergunta não tem um sinal de interrogação, tu pode comentar como quiser. Eu fico pensando, Sônia, que talvez essas imagens, né, não fossem mais num painel preto, mas talvez umas imagens holográficas, umas imagens que a gente pudesse entrar nessas imagens, umas imagens que a gente pudesse ampliar, que a gente pudesse diminuir, que a gente pudesse... Eu fico imaginando que esse atlas hoje, ele deveria, talvez não faça mais sentido um painel de madeira com tecido preto e as imagens sendo coladas, mas que essas imagens, elas e aí, de certo modo, a gente faz isso, né? Só que hoje, por exemplo, quando a gente pensa no Facebook e a gente acredita que, sei lá, ingenuamente, quem acredita que ali estão as suas memórias, que existe um algoritmo que vai te colocar amigo de não sei quem, que vai... Né, eu até brincava com os meus amigos, com os meus alunos, eu dizia assim, gente, eu não acredito mais na maldade do mundo, porque eu acho que todo mundo vai votar em quem eu vou votar, todo mundo... Que é tão bacana, assim, o mundo das redes sociais é tudo tão parecido com o que eu penso, eu acho perfeito. E aí as pessoas ficavam irritadíssimas quando alguém fazia um comentário, não sei o quê, que era uma coisa que era contrária. Eu acho que um mapa holográfico sem esse algoritmo do mercado, né, assim, de uma lógica de mercado, mas de uma lógica da sensibilidade, do sensível, das afinidades eletivas, né, assim, algumas vezes eu levei para os meus alunos da graduação, pedi que eles trouxessem várias imagens de álbum de fotografia, de quando eles eram crianças, eles podiam tirar xerox, enfim, porque a gente ia recortar, colar. E foi bem interessante, assim, a forma como as pessoas organizou as imagens, alguns organizaram por cores, umas meninas do curso de
design de moda organizaram muito por cores, e aí eles falaram que na moda já existe esse tipo de painel, assim, de se organizar por textura, por cor, de pensar, né, uma determinada tendência ou uma determinada campanha que você sai pregando e colando objetos que você encontra na rua, na página de não sei o quê, e aí você sai. Acho que de algum modo as pessoas que trabalham com criação, me parecem que elas fazem isso. Não sei se com a mesma potência de que o Warburg fazia, porque era uma pessoa muito culta e que conhecia as histórias que existiam por trás daquelas imagens, né? E muitas vezes a gente só conhece as imagens, mas a gente não conhece muito bem quais são as histórias que regem essas imagens. Boa noite. Meu nome é Ícaro e eu queria agradecer pela tua fala, né? Ouvir sobre esses dois autores de uma forma tão calma, né? É sempre bom. Muito obrigado. Mas o que eu queria te perguntar é mais até para nos provocar aqui como o que a gente está fazendo aqui e como pesquisadores e estudiosos, era mais de perguntar se seria possível um Warburg, né, atualmente, hoje, nesse sistema nosso da corrida, da CAPES, CNPq, Lattes, Orcid, dentro dessa nossa lógica de escrita e publicação, e seria possível, e o que, né, se não, o que nós estamos perdendo com essa situação? Eu acho que a gente está ganhando algumas coisas, com certeza a gente está ganhando, porque senão a gente já teria virado esse jogo, né? Eu não sei muito bem o que é, mas, enfim, porque os artigos que eu vejo, assim, são artigos que parecem, assim, andar em looping sobre mais ou menos o mesmo tema, as mesmas coisas, né? E porque a gente tem que produzir, a gente tem que estar publicando, a gente tem que estar fazendo. Mas eu acho que a gente perde muito por ter perdido esse tempo de introspecção, né? O Flusser dizia que hoje as informações chegam por todas as brechas. Às vezes eu estou dando aula e aí eu fico achando que a universidade é aquele lugar do, sei lá, do pátio interno, aquele lugar do mosteiro, aquele lugar onde a gente pode refletir, pensar, né, com uma certa... E ali eu estou vendo que os meus alunos tiram o celular assim, morreu não sei quem. Eu disse, gente, como é que essa informação entrou aqui, né? Assim, a gente acha que tá tudo fechado, né? Assim, que aquele lugar não vai. Mas é a velocidade das informações, a dificuldade que a gente tem, pelo menos que eu tenho, de processar essa velocidade, né? Assim, e que a gente está sendo colocado para disputar, para correr, para competir. Então eu de fato eu acredito mais num lugar em que o pensamento possa fluir com mais vagar, né, com mais tempo mesmo para ele poder respirar, poder desconfiar de si mesmo, né? A gente não tem tempo para a gente desconfiar do que a gente está fazendo. Para começo de conversa, a gente não tem tempo para desconfiar. Às vezes eu tenho alunos do mestrado que eles dizem, porque eu quero fazer isso. Eu disse, não, querido, você não tem que fazer nada disso, você tem que fazer uma dissertação. Acabou. Tem tantos capítulos, porque se você não fizer, a coisa vai se acumular, vai ficar pior, você vai perder a bolsa, né? Então, um orientador hoje é um administrador de angústias. Né, acho que antes já teve assim, esse papel do mestre, né, aquela pessoa que ficava conversando e tal, mas hoje você fica, olha, os prazos são esses, você tem que me entregar isso. E é verdade, né, porque se não fizer, não... E aí eu fico pensando assim, da dificuldade disso, mas eu acho que existem trabalhos assim, heróicos, trabalhos muito bons e e eu acredito que são trabalhos em que o pesquisador se coloca com mais sinceridade, com mais honestidade, trazendo suas próprias questões, né? Mas eu acho que a gente podia ter mais tempo para isso.
Bom, nós poderíamos ficar só sobre este tema, né, gastando pouco tempo que nós ainda temos, né, então eu vou ter que me precipitar aqui. Lembrando aos que estão aqui ainda que nós temos alguns livros para distribuir para os que quiserem, e perguntando ainda para a Gabriela se tu gostarias de dizer alguma coisa antes de eu encerrar. Não, na verdade eu queria agradecer, né, dizer que foi muito feliz estar aqui. Eu tenho muita dificuldade de responder pergunta, porque eu acho que eu nunca respondi, mas eu acho que as pessoas são bem polidas, educadas e fazem assim, não, tá tudo bem, obrigada por você. Né, mas é isso, assim, depois eu posso passar meu contato para vocês e a gente se encontra aí nas redes sociais e nos congressos. É isso, só agradecer mesmo e que foi muito bom ter vindo. Ok, então mais uma vez eu quero agradecer em nome do grupo, em nome do PPG, pela tua generosidade, não só pela tua fala aqui, mas estás conosco toda semana, né, e é uma oportunidade que a gente com certeza tem que aproveitar para estreitar e abrir novos laços e caminhos, né. Obrigado a todos que compareceram, mais uma vez, lembrando, 16ª Semana da Imagem na Comunicação, continua amanhã, com uma misteriosa mise-en-scène, que não sei bem o que será, mas será uma conferência em princípio, né? Uma conferência, sei lá, vamos ver como são. Então, de repente, essas pessoas de amanhã vão nos trazer alguma performance alternativa. Vamos apostar algumas fichas aí. Gente, muito obrigado a todos, boa noite a todos.